Com certeza você conhece alguém que sempre cita um versículo bíblico em qualquer situação. Vocês vão passear, acontece algum problema, acontece alguma tragédia ou alguma coisa boa, enfim, inúmeras situações. E a pessoa sempre saca um versículo bíblico para parecer que ela é profunda, que ela tem um grande conhecimento, uma grande espiritualidade. Porém, muitas vezes esses versículos eles são ditos fora de contexto. E esse é o assunto de hoje da nossa pausa para o café com Mário Mancuso. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e simbora para mais um vídeo. Uma das maiores bobagens que a gente vê por aí são pessoas que gostam de citar versículos bíblicos de modo totalmente fora do contexto. Elas sacam frases, versículos, às vezes eles mudam um pouquinho o sentido em quaisquer situações. Para se promover, para parecer mais sábio, mais santo, mais espiritual, enfim. Porém, também é um costume dos crentes, das pessoas com fé, das pessoas que realmente leem a Bíblia, que realmente estão a par das Escrituras, citarem também versículos e lerem versículos diariamente. Hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre como você não ser um papagaio de versículos, ou seja, você ficar repetindo frases bíblicas, né, versículos bíblicos, passagens da Bíblia, de modo totalmente fora de contexto e de modo totalmente errado, fora do contexto, do sentido original. Então, eu vou dar algumas dicas para você. Primeira coisa, quando você for ler a Bíblia, vamos entender como é que é formada a Bíblia. A Bíblia, ela é uma série de livros, tá? São 66 livros no canône original da Bíblia, né? Divididos entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Né? Desses livros, nós temos divisões por capítulos. Essas divisões elas não foram feitas originalmente, ou seja, esses capítulos eles foram adicionados posteriormente, tá? Conforme foram feitas as traduções, as cópias, né? Foram feitas as novas edições da Bíblia. Eles foram dividindo os capítulos através de assuntos, ou seja, o capítulo todo ele fala sobre um assunto, ele trata de um tema específico. E aí eles foram dividindo as frases em versículos, que não seguem necessariamente uma regra gramatical. Lembrando que a Bíblia é traduzida do aramaico, do hebraico e do grego. Tá? Esses são os 3 idiomas originais na qual ela foi escrita. Ou seja, português e inglês fora de... É uma tradução bem mais nova, uma adaptação. Tá? Bastante fiel, mas é uma adaptação. Então, a primeira coisa é a gente entender que o versículo sozinho, ele não tem um contexto, ele não tem uma força. Ele sempre está inserido dentro de um capítulo. E aí sim o capítulo, ele conta uma história, ele fala alguma coisa, ele traz um tema. Então a gente tem que sempre, antes de ler o versículo, de trazer o versículo, de pegar o versículo, a gente tem que entender o contexto, pelo menos uns 5 antes e uns 5 depois, uns 5 versículos antes e uns 5 versículos depois, para a gente entender o contexto do que está sendo dito. Né? O versículo isolado, fora de contexto, ele pode fazer uma enorme diferença. Então, vou trazer aqui alguns exemplos para vocês. Primeiro deles é um versículo muito famoso, muito citado por diversas pessoas, lideranças. Nós tivemos um presidente que gostava muito de citar esse versículo, né? Que é João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Qual que é o contexto disso? O que quer dizer isso? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Primeiramente, o que é a verdade a qual se refere esse versículo? Qual que é a verdade que liberta? Né? A verdade que liberta é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse numa outra passagem que ele é a verdade, o caminho e a vida. Nesse momento, quando ele diz
esse versículo em João 8,32, né? Nós vemos aqui no capítulo 8 de João que Jesus está discutindo com os fariseus, né? E Jesus continuou: pois aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele está dizendo que ele é a verdade, conhecer a ele, estar com ele, acreditar nele, né, em Jesus, que é a verdade. E esta é a verdade que liberta, segundo todo o contexto do Evangelho. Tá? Então, esse versículo ele não pode ser tomado de forma isolada, do tipo assim, vocês vão ver, viu? Vocês vão descobrir a verdade aí sobre fulano. E quando vocês conhecerem a verdade vos libertará. Não, não é. A única verdade que liberta, que é a verdade absoluta, a verdade suprema, é Jesus Cristo, tá? E aí a gente tem um outro versículo, vou pular aqui para Filipenses, capítulo 4, versículo 13, que esse é um que as pessoas adoram. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é campeão. Esse talvez assim, todo mundo gosta. E o que é interessante é que todo mundo gosta de pegar o tudo posso e não naquele que me fortalece. Ou seja, ele é usado num contexto de superação particular. Eu posso tudo com Deus, porque eu tenho fé em Deus e com fé em Deus eu vou passar por cima do mundo. Mas não é bem isso que o versículo está querendo dizer. Na verdade, o grande X da questão não é o tudo posso, é o que me fortalece. E quem me fortalece? Deus. E onde que foi dito esse versículo? Então vamos ver um pouquinho antes. Paulo ele está escrevendo uma carta aos Filipenses e ele está contando sobre todos os problemas que ele passou, né? Não digo isto como por necessidade, né? Ele está falando sobre a ajuda que o povo de Filipe deu para ele. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então ele está falando pelo fato de aquilo que ele tem. O Paulo, só para a gente entender, ele viajou muito. Ele era um grande missionário, ele viajou por todas as cidades da área do Mediterrâneo, norte da África, sul da Europa, Oriente Médio, pregando o Evangelho, a palavra de Deus para os gentios, ou seja, para as pessoas de origem não judaica, para a qual o Evangelho também foi levado, né? E nisso ele não carregava posses, ele não tinha dinheiro, ele não tinha uma fortuna, ele vivia de favor, basicamente. E em muitos momentos ele passou necessidade, ele ficou sem comer, ficou sem ter onde dormir, ficou vestido com trapos, ele passou muitos perrengues, muitas necessidades materiais, inclusive, isso sem contar a perseguição toda, né? E ele fala isso, não digo por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, ou seja, aquilo que ele tinha naquele dia estava excelente. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto em ter fartura como em ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então ele está falando que não é as posses dele, não é o conforto material que se reflete em dinheiro, em ter um lugar para ficar, que dá o conforto para ele. Ele fala, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, porque o estar com Cristo que é a motivação, que é o propósito de Paulo. Então, esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, ou posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, né? Pegando aqui a tradução Almeida, né? Ele está falando justamente de que a força de Paulo está em estar com Cristo, em ser de Cristo. Não interessa se ele está num dia bom, se ele está num dia ruim, se ele está com saúde, se ele está doente, se ele está com dinheiro, se ele está sem dinheiro, se ele está dormindo na rua com um cachorro lambendo, ou se ele está dormindo numa mansão com lençóis egípcios, não interessa. Para ele dá na mesma, porque isso não significa nada. Ele não está prestando atenção nessas coisas. Ele está prestando atenção em estar com Deus, em fazer, em pregar o Evangelho de Cristo. Então é bastante interessante, né? Então a questão é o me fortalece, Cristo que me fortalece, e não tudo posso, tá? Outro versículo que também as pessoas adoram citar
da história de Mateus, do jovem rico, né? Tem Mateus capítulo 19, versículo 24. Então deixa eu puxar aqui. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Esse versículo ele é bastante usado para pessoas que gostam de trazer um viés marxista para dentro do evangelho, para dentro da mensagem cristã, tá? Que Jesus se compadecia dos pobres e Deus fala para nós guardarmos o pobre, o órfão, a viúva, né, o estrangeiro, ou seja, cuidarmos das pessoas que passam necessidades, isso é fato, é claro, porque o evangelho ele é sobre compaixão, ele é sobre amor, ele é sobre cuidado e caridade, mas não significa que ele é uma palavra contra as pessoas ricas. Ser rico não é pecado, ser rico não é errado. Davi era muito rico, Salomão hoje seria maior que o Elon Musk e o Bill Gates juntos, né? E tantos outros. Jacó era muito rico, José era muito rico, o próprio José, pai de Jesus, era um homem de posses. E aí, voltando a esse versículo, né, que fala que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, não significa que uma pessoa rica ela não pode ser de Deus. É claro que ela pode. Mas a questão é que este momento em especial está falando sobre um jovem que queria seguir a Jesus, mas ele era muito apegado ao dinheiro. Ele pergunta para Jesus e fala assim: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Aí Jesus responde: se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás e não dirás falso testemunho. Né? Honrarás pai e mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem responde: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? E aí Jesus testa ele. Fala assim: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. O jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, aí que está a questão. Quando Jesus fala para ele vender tudo e dar aos pobres, com certeza Jesus estava falando sério, ele não pregava a peça nas pessoas. Mas ele estava falando isso porque ele sabia qual era o verdadeiro senhor daquele jovem, qual que era o amor daquele jovem. Tá? Quando Jesus fala para nós largarmos tudo para segui-lo, esse tudo ele pode ser dinheiro, ele pode ser família, ele pode ser uma carreira, ele pode ser um trabalho, ele pode ser um... E no caso desse jovem, as posses materiais dele através do dinheiro eram maiores. E além disso, há o problema das versões que a gente usa para a tradução, na qual elas mudam bastante a palavra, com acréscimo ou subtração de palavras que mudam totalmente o sentido da frase. Tá? Então a gente precisa ter muito, muito, muito cuidado. Né? A mudança de um termo, de uma palavra em especial, ela pode mudar totalmente o contexto do texto, principalmente porque uma palavra ela tem diferentes sentidos em diferentes culturas. Quando a gente pega um teólogo, né, além da frase em si, ele analisa também o texto original e o uso das palavras e regras gramaticais, o que a gente chama de exégese, né, além da hermenêutica, que é o sentido. Né, e isso influencia o entendimento. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma palavra, vamos aqui dar um exemplo. A gente tem uma frase em João 3,16, um versículo, que fala que Deus amou o mundo de tal forma que entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em outra passagem, numa das cartas, a carta diz que quem ama o mundo não ama a Deus. Não é possível você amar a Deus e amar ao mundo. Pô, mas como que Deus amou o mundo e entregou seu filho, mas agora eu não posso amar o mundo porque senão eu não amo Deus? Porque não é mundo no mesmo sentido. A palavra em português é a mesma, talvez em inglês seja a mesma, tá? Mas o fato é que no contexto original ela tem sentidos diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, dormir, tem momentos nas escrituras onde dormir significa morto. A
pessoa ela está dormindo, a pessoa vai dormir, ela morreu. Tem outros que ela está dormindo mesmo, tá? Quando Jonas dormiu no barco, ele estava morto? Não. Quando Jesus dormiu no barco, ele estava morto? Não. Né? Quando os discípulos, os apóstolos estavam dormindo na prisão, eles estavam mortos? Não. Mas a gente vê nas cartas paulinas ele falando assim, que muitos irmãos que já dormiram estaram com Jesus. Então aí é um outro sentido, é a mesma palavra. Tá? A gente tem que ver como que está no original. E dificilmente a gente vai escapar de ter que ler o capítulo todo. Se você quer fazer um estudo bíblico, não pegue aquele versículo do dia e fique só nele. Tá? A gente fala muito que é importante você orar sobre versículos, você refletir sobre os versículos, meditar sobre a palavra, mas não pegar um versículo isolado, principalmente se você tem dúvidas. É importantíssimo você ler o capítulo todo, às vezes até ler os capítulos anteriores ou posteriores. E às vezes é você pegar aquela frase e ler em diversas traduções. Então a gente tem a Almeida, né? Tem a Almeida corrigida, a Almeida... Tem a King James, que é de 1611, depois a gente tem a nova King James, que ela foi atualizada um pouquinho. Temos a NVI, que é a nova versão internacional, que ela é o meio termo, assim, a Almeida e a King James, elas são as mais fiéis às originais, às traduções originais. Inclusive a King James, ela foi traduzida do hebraico, tá? E a Almeida foi traduzida da King James. A NVI, ela é uma versão pouco moderna. Temos a NVT, que é a nova versão transformadora, que também é um pouco transformada, e temos aquela que eu considero a pior de todas, eu não leio e não recomendo, que é a nova linguagem com os termos de hoje, nova tradução com a linguagem de hoje, a NTLH, porque ela muda bastante. E aqui a gente tem um exemplo, né, de traduções diferentes. Então ele fala assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Mateus capítulo 18, versículo 18. Isso na versão Almeida Corrigida Fiel, né, ACF. Porém, na NVI, nós temos o mesmo versículo que diz: digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Né? E aí a nova tradução da linguagem de hoje, ela diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Então vamos analisar esses três contextos. A primeira, que é Almeida, ela está mais próxima da original. Então ele fala: tudo que ligardes na terra, tempo futuro, que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. Então primeiro você liga na terra e será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Então, Deus fala isso para os apóstolos, para os crentes, do tipo, se vocês abençoarem alguma coisa, elas serão abençoadas no céu. Se vocês amaldiçoarem alguma coisa, elas serão malditas no céu. Já a versão da NVI, ela muda o tempo verbal. Ela fala: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. Esse terá sido, será antes ou depois? Já terá sido ou será ainda? E tudo que vocês desligarem terá sido desligado no céu. E aí a gente tem uma confusão. Será que liga primeiro no céu antes de eu tomar minha decisão aqui na terra? Ou o contrário? E aí a gente tem a nova tradução da linguagem de hoje, que ela não entra, ela é bem sucinta. O que vocês proibirem na terra será proibido no céu, ponto. Ela entra num outro contexto de proibição, ou seja, ela restringe bastante, ela fica menos completa, ela fica pobre, né? E por fim, tomar cuidado com induções baseadas em achismos, né? Ou adaptar ideias como versículo, né? Por exemplo, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este versículo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Esse versículo dá muita confusão, porque Pedro não é pedra. E no original grego fala Pedro,
E sobre esta pedra, mas a tradução de pedra é Petrus, que significa uma das pedras de construção. Então, na verdade, Pedro ele é um tijolo dentro de uma edificação. Porque quem é a pedra angular? O que é a pedra angular? A pedra de apoio, né? A gente... você estudar, busque aí no Google, né? A pedra angular é aquela que serve de apoio. A pedra de apoio, que é citada em outros lugares, esta foi rejeitada, né? É Jesus Cristo. E Pedro é um dos tijolos, como Paulo, como Tiago, como João, como eu e como você. Tá? Não é que Pedro ele era uma pedra principal, porque a pedra principal era Petra, a tradução. Aqui está como Petrus, que é um tijolo. Então isso é uma adaptação, um achismo para se adaptar a uma ideia, ok? Então esse foi o nosso Pausa para o Café de hoje. Agradeço aí, traga suas dúvidas. Curta, compartilhe esse vídeo, passe para os amigos, para eles, aqueles que ficam repetindo versículos com o tempo todo falando. Nossa, fala, ó, toma cuidado, assiste esse vídeo aqui, pensa um pouquinho. Tá, aprende com esse cara aqui. Se inscreva no nosso canal e muito obrigado, até o próximo.